Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, dia 23 de janeiro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos 22 ao 30. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que Jesus estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios é que ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se o reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar os seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade eu vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto nos pecados, como qualquer blasfêmia que tiverem tido. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, desejo a todos vocês uma semana abençoada, uma semana de vitórias. Na Santa Missa de ontem, tive a alegria de poder apresentar ao Senhor do meu coração. A minha oferta foi a vida de cada um de vocês. Essa missão diária de pregar o Evangelho e cada um de vocês que todos os dias ouvem a palavra de Deus, compartilham a palavra de Deus e têm colaborado muito com a evangelização. Que o Senhor possa abençoar grandemente a vida de todos. O Evangelho de hoje, ele vai nos falar sobre algo maravilhoso, sobre um grande ensino do Senhor, e nós vamos entender, afinal, o que é blasfemar contra o Espírito Santo. Nós meditamos ontem a passagem da segunda leitura, que São Paulo alertava aos irmãos sobre aqueles que diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas. E aí, Jesus então, ele vem hoje através desse evangelho nos ensinar que a divisão é de Satanás e não do Senhor. Os mestres da lei, eles procuravam sempre um jeito de derrubar a popularidade de Jesus. Mas a fama de Jesus, sua popularidade crescia cada dia mais. E à medida que a popularidade de Jesus crescia, os mestres da lei, os seus inimigos, procuravam um meio, uma forma de parar Jesus. Eles precisavam parar Jesus porque eles eram movidos pelo egoísmo, eles eram movidos pela ganância, eles eram movidos pela inveja. E aí então, eles chegam no extremo de dizer que tudo que Jesus fazia, e os milagres, as curas, ele fazia por meio de Beelzebu, que era considerado o chefe dos demônios. Mas Jesus, na sua sabedoria, ele vai responder, e ele vai dizer primeiro, como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Ele vai dizer segundo, quando o reino é dividido contra si mesmo, ele não pode se manter. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se.
Então, se Satanás se levanta contra si e se divide, ele vai ser destruído. E aqui então Jesus, ele faz um grande ensino para cada um de nós e mostra claramente que a divisão, ela é de Satanás e não do Senhor. O reino de Deus, se ele se divide, ele se destrói. A família, quando se divide, ela se destrói. E isso, minhas irmãs e meus irmãos, é algo que nós precisamos trazer todos os dias no nosso coração. Só unidos é que nós vamos conseguir vencer. Só unidos é que nós vamos conseguir triunfar sobre todo o mal que se levanta contra nós, contra a igreja, contra a família. E como nós meditamos ontem, cada um pode observar. A tática de Satanás é a divisão. A arma de Satanás contra as nossas famílias, contra a igreja, é querer colocar divisão, é querer colocar um contra o outro. E à medida que nós vamos cedendo a essas armadilhas do inimigo, nós vamos vendo os nossos sonhos, os projetos irem se desfazendo. Quando nós não entendemos que as dificuldades podem existir e vão existir, que as lutas vão existir, mas que com Deus, Ele estando à nossa frente, nós podemos vencer. Unidos nós podemos vencer. Unidos nós podemos derrotar todo projeto maligno. Tem um vídeo no YouTube que fala sobre união, que eu gosto muito. E esse vídeo ele mostra assim, várias formiguinhas. Ia vir o tamanduá para engolir as formigas. E aí ele começou a sugar a primeira formiga. E quando as outras formigas viram que ele estava sugando uma formiga, elas se organizaram. E elas foram ali se juntando e fizeram uma bola gigante, aquele tanto de formiga foi se juntando. Então, elas, quando o tamanduá foi sugando, o seu bico não conseguiu engolir todas as formigas porque elas estavam juntas. E ali, elas derrotaram o seu adversário. E isso é a verdade do Senhor para a nossa vida. Se nós queremos viver unidos, nós podemos derrotar os planos do inimigo, por maiores que eles sejam. Se nós queremos ter uma família feliz, nós precisamos estar unidos. Nós precisamos buscar a Deus acima de tudo e fazer dele o centro da nossa vida, o centro da nossa família, o centro da nossa comunidade, o centro dos nossos sonhos, dos nossos ideais, dos nossos propósitos de vida. Jesus disse aqui: ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Olha para vocês verem o que Jesus está nos ensinando. O inimigo, antes de ele entrar na casa, o inimigo, ele antes de querer dominar uma comunidade, uma família, ele vai primeiro amarrar a pessoa mais forte da casa, para que assim essa pessoa não possa impedir que o inimigo saqueie e roube aquela casa. Espiritualmente falando, é assim que o inimigo age, por isso nós temos que observar. O inimigo sempre vai procurar neutralizar o mais forte da casa. O inimigo sempre vai procurar primeiro tirar a força daquele que pode impedi-lo de destruir aquela casa. Essa pessoa pode ser você que está ouvindo essa pregação. E o Senhor hoje quer dizer: olha, eu te constituí para ser coluna. Eu te constituí para ser a minha voz nessa casa.
na sua família, na sua comunidade, no seu local de trabalho. Então, fique vigilante e não deixe o inimigo te destruir. Porque quando o inimigo consegue derrubar o mais forte da casa, aí a casa vai ficar aberta. Não vai haver nenhum impedimento para que o inimigo possa chegar e possa destruir aquela família, e possa destruir aquela comunidade, e possa destruir aquele projeto. Tem uma reflexão muito bonita de um sacerdote, e eu gostaria de meditar também um pouco com vocês, quando nessa parábola e nessa história, Jesus apresenta esses 3 argumentos. Como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? Se eu expulso os demônios por Satanás, por quem os expulsam vossos filhos? E o terceiro, para roubar a casa de um homem forte, tem-se primeiro amarrá-lo. Expulsando demônios, estou amarrando Satanás, de modo que eu possa cumprir a minha missão de resgatar aqueles que Satanás mantém cativos. A advertência de Jesus, então, é muito forte quando ele diz: eu vos digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão, visto que é réu do pecado eterno. Então, Jesus estava ali sempre debatendo com os fariseus, com aqueles que queriam achar uma forma de destruí-lo. Mas como aqueles homens não tinham mais a forma de acusar Jesus, então eles dão como se fosse uma última cartada. Eles tentam vincular as graças de Jesus, os milagres e seus poderes a Satanás. Mas todos sabiam que o que Jesus realizava era por obra do Pai, era ação divina. Mas aqueles homens, movidos pelo orgulho, pela inveja, pela soberba, eles queriam colocar o povo contra Jesus. Então, o argumento do Senhor, quando ele falou com eles, permaneceu sem resposta. Como seus milagres poderiam provir de Satanás, se aquilo que Jesus fazia destruía as obras de Satanás? Porque Jesus veio trazer saúde contra a doença. As pessoas que estavam escravizadas pelo demônio, Jesus vinha trazer libertação. As pessoas que não tinham amor, Jesus trazia amor. As pessoas que se sentiam oprimidas, Jesus trazia a cura e devolvia a dignidade para aquelas pessoas. A verdade, meus irmãos e minhas irmãs, é que o orgulho, ele pode cegar espiritualmente muitas pessoas, e pode chegar a esse ponto de chamar o mal de bem e de chamar o bem de mal. E quando alguém chega a esse ponto, corre esse sério risco de blasfemar contra o Espírito Santo e não ter mais oportunidade de perdão. E aí o padre dizia, explicava que o fato é que todo pecado pode ser perdoado, desde que esse pecado seja confessado. Mas quando alguém chega ao ponto de achar que o mal é o bem, então não há como se arrepender disso. E se não há como se arrepender, não há como obter o perdão. O pecado imperdoável é o pecado não confessado, assim como aqueles líderes estavam fazendo. Os escribas vindo de Jerusalém foram aqueles enviados pelos chefes religiosos que tinham em mão o culto do templo. Eles percebem que Jesus, com o anúncio da verdade e do amor, estava sendo justamente
uma ameaça ao poder e ao privilégio daqueles homens. Porque Jesus, ele não escravizava, Jesus libertava. Jesus não dominava, Jesus, ele estava deixando as pessoas cada vez mais livres. E Jesus, ele já havia libertado muitas pessoas de espíritos imundos. Jesus estava deixando as pessoas livres, e aqueles religiosos da época, os chefes religiosos, eles não queriam ver as pessoas livres. Eles queriam escravizar as pessoas. Mas o Espírito Santo é o amor. Então, considerar as obras de amor do Espírito Santo como sendo obras do demônio significa se distanciar da verdade. Significa romper literalmente com o próprio amor de Deus. Rejeitar e matar os que com amor buscam resgatar os filhos de Deus. João Paulo II, numa encíclica, ele disse: por que é imperdoável o pecado contra o Espírito? E ele explicou: porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável? Em verdade, em que sentido deve-se entender essa blasfêmia? São Tomás de Aquino responde que se trata de um pecado imperdoável por sua própria natureza, porque exclui aqueles elementos graças aos quais é concedido a remissão dos pecados. A blasfêmia não consiste propriamente em ofender o Espírito Santo com palavras. Consiste antes na recusa de aceitar a salvação que Deus oferece ao homem mediante o mesmo Espírito Santo, quando age em virtude do sacrifício da cruz. Então, se o homem rejeita o deixar-se convencer quanto ao pecado que provém do Espírito Santo e que tem caráter de salvação, ele está rejeitando a vinda do Consolador. Aquela vinda que se efetuou no mistério da Páscoa, em união com o poder redentor do sangue de Cristo. O sangue que purifica a consciência das obras mortas, que é o fruto dessa purificação, é justamente a remissão dos pecados. Então, meu irmão e minha irmã, rejeitar o Espírito Santo é rejeitar o amor de Deus, é rejeitar a salvação, é rejeitar a vida eterna. E é por isso que a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não vai ser perdoada. Porque aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo não vão ter a oportunidade de pedir perdão. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, hoje eu quero te pedir a graça do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Não permita, Senhor, que blasfememos contra o Espírito Santo, impedindo a graça da salvação, impedindo a oportunidade de nos reconhecermos pecadores. E não reconhecendo pecadores, nós não pediremos perdão. E se não pedirmos perdão, nós não vamos receber a salvação. Então, Espírito Santo, eu quero te pedir hoje, para mim e para cada irmão que está ouvindo essa palavra, nos ajuda a viver a verdade, a aceitar a verdade e deixar que o Senhor possa agir na nossa vida e possa gerar em nós frutos de conversão e de um sincero arrependimento. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.